Paz, irmãos, boa noite. Alegria estar aqui. Comigo está minha esposa, Cleide, está ali sentada. Um prazer mesmo, recebi o convite, já agradecendo. Pastor Henrique, a direção da igreja aqui, a Roberta, que entrou em contato comigo. E uma bênção estar mais uma vez com vocês. E tratando desse assunto tão importante que é a reforma protestante. Eu sei que vocês estão cada domingo falando a respeito do que ficou conhecido como as 5 solas. E não tem nada a ver com sapateiro, né? Sola é uma palavra do latim, significa só, somente. E as 5 afirmações, o que a reforma protestante afirma desde o seu início, são 5 verdades fundamentais. Já falaram de 2 aqui, né? Somente a fé, foi isso? A graça também? Ok. E somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, somente Cristo, que vai ser falado hoje, e somente, ou glória somente a Deus. São as 5 afirmações que, você sabe, a reforma protestante, que teve a sua data como data oficial, onde tudo começou, ainda que você tem antes dessa data, que foi 31 de outubro de 1517. O Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, então uma ordem católica, da Igreja Católica Medieval, ele começou a ter um entendimento das Escrituras a respeito de salvação, a respeito do plano de Deus, e ele começa, a primeira vida dele se transformada. E ele começa a ensinar sobre isso lá na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele era um professor, era doutor em teologia, e o que aconteceu é que, na época, e é por isso que hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre essa afirmação, essa verdade, que a reforma resgatou, somente Cristo. Só Jesus é o caminho, só Jesus salva, por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. E aí o que aconteceu? Por que essa afirmação foi feita? Porque a igreja na época, por exemplo, dizia, a igreja católica medieval, que a igreja salvava, que fora da igreja não havia salvação. O sujeito, se fosse excomungado, ia parar na concorrência, né? A concorrência, assim, entendeu? Excomungou, já era, se não fizesse parte da igreja católica. E Lutero começou a entender que não era bem assim. Mas o ponto principal foi que a igreja católica, na época, estava vendendo, e o pessoal pagava mesmo por isso, as chamadas indulgências. O que era uma indulgência, gente? Era um documento onde ali o Papa ou os arcebispos, os representantes da igreja, eles assinavam esse documento, e o documento dizia o quê? Que a pessoa, mediante um pagamento, ela estava perdoada dos seus pecados. E quanto mais ela pudesse pagar, isso estava lá. Aliás, há documentos, há indulgências que estão em museus, né? Chegaram até nós hoje. Quanto mais ela pagava, mais tempo ela tinha de perdão. Então tinha indulgência de 30 mil anos. Pô, 30 mil anos eu estou garantido. Posso, né, dar umas escorregadas aí, que, né, se o diabo aparecesse para mim assim, vou levar tua alma, né? Aí eu pegava o documento assim e fazia assim para ele. Né? Tá aqui, ó, tá assinado, paguei. Tinha gente que podia pagar menos, outro podia pagar mais. Mas esse documento, segundo a igreja, garantiria perdão dos pecados da turma. E o Lutero falou, não, tá errado isso. E aí, dia 31 de outubro, era um domingo, e era o dia, não é isso? De Todos os Santos, né? Porque o dia seguinte, dia 1º de novembro, é dia de finados, né? Isso. E aí, o pessoal indo para a missa,
O Lutero, ele coloca, então, o que ficaram conhecidas, 95 teses. Ele prega na porta da igreja, o pessoal indo para a igreja lá na missa, ele coloca na porta da igreja 95 afirmações contra essa história de indulgência e outras coisas que estavam acontecendo na época. Como diz o outro, não prestou, né? Aí começou um movimento contra Lutero, e Lutero não voltou atrás. Ele foi lá participar de concílios, de reuniões, que estava até o imperador da Alemanha, os representantes do Papa. Você vai voltar atrás. Ele falou: se não me provarem pelas escrituras que eu estou errado, eu não volto atrás. E no fim, não voltou mesmo. E ele seria queimado na fogueira. Ele foi excomungado, os escritos dele queimados. Porém, essa história é muito legal. Na época, um pouco antes, tinha sido inventada a imprensa, ok? Né? A imprensa pelo Johann Gutenberg, um patrício dele, um alemão. E as teses dele foram impressas, espalharam. Virou um incêndio lá, virou um negócio que tomou conta da Alemanha, da Europa. E o que aconteceu é que quando ele foi excomungado e foi condenado por aquele concílio, iriam matá-lo. Só que ele foi raptado por um príncipe, o Frederico da Saxônia. Tem uns nomes bacanas, né, pastor? Frederico da Saxônia. Botaram ele numa carruagem, esconderam ele num castelo. 2 anos ele ficou escondido. Lá, ele traduziu a Bíblia para o alemão, que você sabe que na época não podia Bíblia ter em outras línguas, somente em latim. E a turma não entendia nada, né? E aí ele traduz para o alemão. Ele se casa. Ele se casou com uma ex-freira, a Catarina von Bora. Tiveram 6 filhos. E pronto, a reforma iniciou. Estamos nós aqui hoje, glória a Deus. E aí, falando então desse ponto, dentre os 5 pontos, queria que você abrisse comigo o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler a respeito desse Cristo, que somente Ele. João capítulo 1, verso 1 está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo aqui está falando de Jesus, é a palavra encarnada, é o verbo. 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, né? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a respeito de Jesus, né? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, que é o Senhor Jesus, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Quem já recebeu Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Pois é, olha só. Para você que o recebeu, deu-lhes o poder. Deus deu esse poder a você e a mim, de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, continua tratando, falando conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu comentei que Lutero, então, e os reformadores, não foi só Lutero o reformador, teve Calvino, Zwinglio, teve Melanchthon, tem uma turma. Eles fizeram essas afirmações, eu expliquei por quê. Porque, por exemplo, havia um entendimento que as pessoas eram salvas por boas obras. Então fazia lá penitência, doava alguma coisa,
Joia! Você tem religiões que falam isso hoje. Por exemplo, o Espiritismo é uma afirmação do Espiritismo, que fora da caridade, quem já viu isso? Fora da caridade não tem salvação, fora das boas obras. E isso era muito falado na época também. E aí Lutero e a Reforma resgatam a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito. E eu quero falar 3 coisas aqui. Primeiro, sabia você, e o que eu vou falar aponta para Jesus, ok? Sabia você que somente arrependimento, a pessoa se arrepender, não é suficiente? Sabia? Marcos 1,15, as primeiras palavras de Jesus registradas quando ele começa o ministério dele. Marcos 1,15, Jesus fala assim: arrependei-vos e creia no Evangelho. Mas eu vou dizer para você que somente arrependimento não resolve. Vou explicar. Esses terroristas do Hamas, imagina, se eles vão lá nos Emirados Árabes, parece que um dos fundadores está lá vivendo no bem bom. Quem viu a notícia? Um dos fundadores do Hamas está lá nos Emirados Árabes, eu acho, do Catar, um dos dois, vivendo luxuosamente e dando as ordens que, né, o grupo está cumprindo, o grupo terrorista. Imagine, povo de Deus, se pegassem esse fundador do Hamas e, na verdade, ele fugisse. Imagina, ele foge e vão achar, anos depois, como acharam o Bin Laden, o Saddam Hussein, numa caverna, num buraco. E achassem ele, e ele dissesse assim lá pro Mossad, pro serviço secreto israelense, né? Falar: olha, eu me arrependi profundamente das ordens que eu dei em 2023 para atacar Israel, como Israel foi atacado ali naquele mês de outubro. Eu me arrependi, eu mudei, eu regenerei. Olha aqui, ó, olha a minha família aqui, olha as minhas esposas, olha aqui as minhas esposas, pode perguntar. Eu virei uma moça, eu virei uma mãe, eu não faço mal para ninguém mais. O que você acha que aquele agente secreto, um soldado israelense que achou ele, o que você acha que ele faria? Você acha que ele ia soltar o tal do fundador do Hamas e falar: tá bom, né? Tá arrependido, não está explodindo mais ninguém. Tá bom, olha, fica com Deus, boa sorte. Seria assim? Por que não? Ele não está arrependido? Arrependeu, né? Largou o terrorismo, largou a violência, largou o ódio. Ué, não é suficiente? Por que não é suficiente? O que esse soldado diria para ele? Falou: ok, daqui em diante o Senhor mudou de vida, porém, o que ficou para trás? Como é que fica todos os crimes? Como é que ficam? Todos os crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Como é que fica isso? Tem que pagar. Amém? Não é assim? Qualquer um de nós diria: é lógico. Como assim? Tem uma história verídica. Um traficante no Rio de Janeiro, ele arrependeu. Ele largou o crime, ele voltou para a Bahia. Isso foi uma história que alguns anos atrás apareceu na imprensa. Ele foi estudar advocacia, ele mudou de vida. Só que a polícia achou ele. Ele tinha acabado de se formar, pegaram ele. O que aconteceu? Perdeu o diploma, perdeu tudo, foi preso. Não adianta só arrependimento. Alguém tem que pagar por aquilo. E sabe o que acontece conosco? É por isso que você vai encontrar religiões, é por isso que a Igreja Católica medieval estava errada em vender um documento, uma indulgência, e a pessoa fala: estou arrependido, pago tanto, e está tudo bem. Não. E o que ficou para trás? É por isso que o Evangelho é a única, vamos dizer desse jeito, religião que salva realmente, o Evangelho de Cristo. Porque você vai encontrar religiões que falam coisas boas, sim, não é isso, pastor? Você vai encontrar religião que fala assim: seja bom,
Não é? Filosofias que falam assim, olha, a cada dia você faz a folhinha assim, né? Cada dia tem um pensamento, aí você fala, ó, seja assim, seja assado, faça o bem, não faça o mal. Ok, tá certo. Mas essas religiões, elas falam daqui para frente. Por exemplo, para não falar muito sobre isso, mas o que ficou para trás? Quem é que apaga a culpa? Quem é que paga por todo o pecado, todo o erro cometido? Jesus Cristo pagou o preço do meu e do seu pecado, glória a Deus. E só Ele. Maomé não fez isso, Buda não fez isso, o Confúcio, o Lao Tse, como é que chama lá? Meu Deus, Allan Kardec. Ninguém pagou o preço do que ficou para trás e o que vem pela frente. Somente Jesus Cristo pagou esse preço, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Entende? Só arrependimento, a pessoa fala, nossa, foi mal, errei, não vou mais fazer isso. Não é suficiente. É por isso que eu e você precisamos do perdão, da obra expiatória, redentora, que só Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Quem entendeu aí, diga amém. Você sabe que tem uma história verdadeira, real. Uma moça foi estudar no internato de moças, sabe? E o internato tinha regras. E ela quebrou um vaso. E uma moça bacana, uma menina maravilhosa. Porém, ela quebrou o vaso. E regra é regra. E ela tinha que pagar. A regra dizia isso, tem que pagar pelo prejuízo. E ela não podia pagar. Era uma menina humilde, origem humilde, não podia pagar. E a diretora ficou num dilema, porque a diretora conhecia essa menina. Só que ela não podia, a diretora, livrar a menina, porque gostava. O que a diretora fez? Ela enfiou a mão no bolso e pagou o preço do vaso. E quando ela fez isso, ela não abriu mão da regra, ao mesmo tempo, ela pagou, alguém pagou no lugar da menina, e a regra, a lei foi mantida. O que Deus fez? Enviou seu Filho Jesus Cristo. Porque nós que somos tão errados, gente, a gente vê na televisão, na internet, não é? A corrupção, o crime, o que anda acontecendo, e a gente olha e fala, não é possível, tem que punir, tem que prender. Ou sou só eu? Tem alguém aqui que pensa isso também? Tem? Cadê? Alô, tem? Você olha lá e fala, misericórdia? Crente fala assim, né? Meu Deus, misericórdia? Às vezes a gente fala umas coisas meio erradas também, né? Acho que aqui não, né? Aqui não. Você fala, misericórdia? Tem que pagar? Cadê? Tem que ser preso? A justiça... A gente que é tão limitado, a gente cobra a justiça. Há uma lei de Deus, irmãos, que é mais pura, mais santa do que a justiça humana. E que Deus não podia abrir mão. Mas por amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, eu estou entendendo. Por que não é budismo? Por que não é islamismo? Por que não é espiritismo? Por que não é isso, aquilo? Ah, pois é, por isso que é só Jesus. Por isso que é esse assunto de ser Jesus. Primeiro, só arrependimento então não basta. Segundo, ser bom não basta. Tem vizinho bacana? Quem tem um vizinho bacana aqui? Um amigo lá, sei lá, do trabalho, da faculdade, da escola, gente boa, hein? Mas que não crê, não acredita no Evangelho, não acredita em Jesus, não acredita na cruz de Cristo, no sangue que lava pecado. A pessoa, e é gente boa. Conhece gente assim? Eu conheço. Aí vem a pergunta, mas e aí? Esse vizinho meu não vai ser salvo? Ele vai perecer, o inferno, essas coisas? Como assim?
É alguém que eu vejo que luta, trabalha. A gente vê que procura fazer as coisas direito. É desse jeito. Tem uma historinha que a minha esposa, vou pedir para ela fechar, tampar o ouvido, que ela sabe de trás para frente já. Mas eu não encontrei história melhor para explicar isso. A história é a seguinte. Quem teve ou tem um cachorrinho aqui? Tem cachorrinho? Teve. O seu cachorrinho é bacana? É bacana ele? Pode às vezes latir muito, né? Talvez ser meio bravo assim. Já te mordeu, não sei. Mas em geral, eu tive já cachorro, já faz um bom tempo eu moro em apartamento, aí não dá para ter cachorro por enquanto. Mas o cachorro, melhor amigo do homem, não é assim? O cachorro, você chega em casa, todo mundo com uma tromba desse tamanho, o cachorro veio lá abanando o rabo, né? Fazendo festa, não é assim? Tem um cachorro que é do manto, né? O dono está a 3 quarteirão de cachorro, já fica assim, né? Ele ouve o motor do carro. Já viu o cachorro fazer isso? Quem já viu? Ele já fica assim, ó. É cachorro pentecostal, tem revelação. Aí quando é pentecostal, quando chega, né? E aí o cachorro feliz da vida. O cachorro vem, o cachorro quer brincar. O meu cachorro, eu tive um cachorro, mais de um. Tinha um pano. Aí ele vinha arrastando pano para brincar com o pano. Não sei se alguém teve cachorro que gostava de pano aqui. Aí puxava o pano, ele puxava o pano. E eu puxava, brincava com ele. E ele vinha, feliz da vida. O cachorro, no meu tempo, hoje o cachorro passa melhor, né? Mas no meu tempo, sobrava comida, botava para ele lá, raspava o prato assim, né? Eu não sei o que acontece, hoje em dia não pode, mas antigamente podia, né? O cachorro comer arroz, feijão. Hoje tem que só ser ração, senão cai o pelo, sei lá eu, né? Aí comia, estava feliz da vida. Onde eu quero chegar? O cachorro aí é um bom cachorro? É um bom cachorro, né? Amém. Aí imagine que o dono, que não é mais dono, também é tutor. Hoje está tudo diferente, né? O tutor, ok, a tutora do cachorro, vai deixar uma herança para o cachorro. O cachorro só falta falar. Esse cachorro é quase o membro da família, meu Deus. Ele é mais legal que meus filhos, esse cachorro. É mais legal que a minha sogra. Eu vou deixar uma herança para esse cachorro. É bom demais. Aí imagina que ele quer deixar um carro para o cachorro. O cachorro vai usufruir do carro, gente? Não, né? No máximo vai virar pinico lá, vai virar, né, o pneu, ele fazer lá o xixi. Aí o dono, o tutor, quer deixar um talão de cheque em branco assinado. O cachorro vai aproveitar esse talão de cheque? Não. Ele quer deixar uma loja. Vou deixar uma loja para ele. Não vai resolver também. Por quê? Escute. Por que que esse cachorro, o dono lá, o dono da herança, o dono de tudo, quer deixar algo, quer abençoar esse cachorro? E não resolve, não tem jeito. Por quê? É um mau cachorro, o nosso cachorro aqui? Não, né? Mas qual é o problema do cachorro então? Não é porque ele é um mau cachorro. O problema do cachorro é porque ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Ele pertence a uma outra ordem das coisas, a uma outra ordem da natureza. Ele não entende o valor de uma loja, ele não entende o valor do talão de cheque, ele não entende o valor de um carro. Ele não entende. Com todo respeito às pessoas, mas é isso que acontece. Tem muita gente boa, mas fala de Jesus para essa pessoa. Ela não quer saber. Quem está entendendo? Fala da salvação, fala de Bíblia, fala de igreja, fala da obra expiatória de Jesus. Fala, o que é isso? Não entendo. Não quero. Não entende o valor. E quando não entende, diz a Bíblia, como crerão se não há quem pregue? Como entenderão? Não entende o valor. E quando você não entende o valor de alguma coisa, você rejeita, você não usufrui daquilo. É por isso que tem gente boa. O problema não é dizer que é muito mal. A Bíblia diz que todos pecaram. Mesmo esse vizinho seu, eu não sei, talvez tenha alguém assim aqui hoje.
Tá pela internet também? Está transmitido? Você da internet, talvez você olhe para si mesmo e fale: eu não mato, eu não roubo, devo, mas não nego, pago quando puder, né? Eu tento fazer as coisas darem certo, eu estou tentando andar direito. Não é suficiente. Não é suficiente, porque boas obras, fazer boas coisas, não resolvem, não vão resolver. Quando a gente fala de boas obras, gente, eu não sei aqui, quem é casado aqui, casado, casada, eu vou, né, os homens, tá? Porque homem, mulher sempre é uma bênção, glória a Deus. Falar mal dos homens aqui. O homem, ele de manhã, tá lá com café, ele estraga tudo, ele fala uma coisa que não devia. Aí ele vai trabalhar, ele fala: nossa, eu vou comprar uma flor para minha esposa. Aí ele chega à noite, vem com uma flor lá, fala: amor, né? Me perdoe. Aí a esposa, né? A esposa perdoa. Aí no dia seguinte ele erra de novo. Misericórdia, né? Aí ele traz um presente à noite. No dia seguinte ele erra de novo. Aí ele compra um presente para a mãe dela. Não é nem só para ela. Resolve isso? Não, né? A esposa quer bons atos ou presentes, quer flor? Não, também quer, mas não quer só isso. Não é isso que vai resolver. O que a esposa quer? Ela não quer presente, ela quer mudança de vida. O que a igreja, na época de Lutero, fazia? Você vai lá, na semana, pinta a borda, chega no domingo, você confessa, né? Você confessa, faz penitência, você doa algo para alguém, está tudo resolvido. Não, não. É por isso que o Senhor Jesus, eu disse primeiro que só arrependimento não basta. Segundo, ser bom não basta. Terceiro, Cristo basta. Sabe o que Cristo basta? Porque Jesus, tudo o que Ele fez, tudo o que aconteceu com Ele, tudo tem um propósito. A obra de Jesus na cruz do Calvário, gente, lá na cruz, a gente celebra isso na ceia, né? O pão que representa o corpo moído pelos nossos pecados, o sangue derramado que lava os nossos pecados, tudo tem um propósito, para mim e para você. Através de Jesus, eu tenho sangue derramado na cruz que lava os meus pecados, me perdoa. Porém, eu não preciso só de perdão, eu aprecio o perdão, claro, misericórdia, mas eu percebo que eu não quero tropeçar, ser perdoado, tropeçar, ser perdoado, tropeço, trago flor para a esposa, tropeço, confesso, tropeço de novo. Eu entendo que eu não preciso só de perdão. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de libertação. E qual foi a obra de Jesus? Somente Ele, não foi Buda, não foi Confúcio, não, o sangue perdoa, mas a obra da cruz, a cruz mata o velho homem, cruz liberta, sangue perdoa, sangue trata dos pecados, a cruz trata do pecador, a cruz trata da causa, a fábrica de pecado, como Paulo diz em Gálatas 2, verso 20, estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, porque o velho homem foi crucificado. Romanos capítulo 6, capítulo 5. O velho homem foi pregado com Cristo na cruz. Tudo que aconteceu com Jesus tem a ver comigo e com você. A cruz mata o velho homem, a causa, a fábrica dos pecados. E o sangue lava, perdoa os pecados. A cruz mata o pecador, a cruz trata da causa, o sangue trata dos efeitos. A cruz, ela resolve ali quem eu sou, enquanto o sangue trata daquilo que eu faço. Aí você vai entendendo, fala, por isso que a Bíblia fala da cruz,
que eu carrego a cruz, eu tomo a cruz, esse velho homem morre, eu fui incluído com Cristo na cruz, é a doutrina da inclusão. Lá também, é benção, hein? Você tem que estudar esse negócio. Jesus me substituiu, Jesus me incluiu, eu me identifiquei com Ele na cruz. Ele morreu, eu morri junto com Ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele também. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele está a vida, nele está a salvação. E eu quero ler com você, de novo vou dizer, diga comigo assim: só arrependimento não basta. Ser bom não basta. Cristo basta. Abre comigo aí, 1 de Coríntios capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, verso 45, glória a Deus, tudo está nele. A gente não vai ler, mas lá em João capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira, não é assim? Vocês são os ramos, o ramo de si mesmo não dá fruto, se não estiver ligado na videira. Eu não vou nem falar disso falando já, né? O ramo está na videira. Se você pegar o ramo e soltar, separar da videira, vai nascer alguma coisa? Não. Esse ramo pode estar pertinho, se não estiver ligado, se não for um com a videira, pode estar perto, não vai nascer nada. Não adianta ser simpatizante, não adianta andar perto. Fala, mas não estou longe. Quem está longe é o Hamas, eu não sou tão ruim assim. Não adianta nem longe nem perto, você tem que ser um com o Senhor. E aí o ramo reproduz a vida da árvore. E que árvore é essa? É Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a videira. Essa árvore tem vida, tem ressurreição, tem perdão, tem vitória, tem eternidade, tem vida nova, tem tudo. Por isso que Jesus está tentando explicar como é que é a salvação, o reino de Deus. Ele usa esse exemplo: vocês são os ramos, eu sou a árvore. E se você não estiver em mim, você não dará fruto. E que fruto? Só o fruto que sola os Cristos, só Jesus produziu para a humanidade. De novo, é por isso que Buda pode ter falado coisa boa. É por isso que Confúcio teve umas ideias interessantes. É por isso que você vai encontrar em filosofias para todo lado, falar, não tem coisa boa aqui. É por isso, só Jesus Cristo salva. Queria dar um aplauso ao Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo, amém. Só Jesus, irmão. Só Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler com você então 1 de Coríntios 15, 45. Olha o que diz aí, ó. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, o marido de Eva, né, foi feito alma vivente. A gente lê isso lá em Gênesis. E foi feito alma vivente, formado do pó da terra. Deus sopra o fôlego de vida nas suas narinas e passou a ser alma vivente. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, sabe de quem ele está falando aqui? De Jesus. O último Adão em espírito vivificante, espírito que dá vida. Olha que interessante, Paulo está chamando Jesus não do segundo Adão, ele chama Jesus de o último. Por quê? A gente está falando aqui que Jesus é só Jesus, não é isso? O primeiro Adão, gente, foi a porta de entrada para o pecado. O primeiro Adão foi a porta de entrada de toda a miséria humana. Você vai ver, se não viu, gente se referindo a Jesus como o segundo Adão. Não. Onde tem segundo, tem terceiro, tem quarto, tem quinto. Jesus é o último. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está declarando que em Jesus
a fábrica de pecados, a miséria que entrou pelo primeiro Adão. Em Jesus, Deus encerra essa fábrica. É o último. E quem crê nele tem nova vida. Não vive mais escravo do pecado. Por isso que a Bíblia chama, é o último. Encerra aqui. É possível em Jesus Cristo ser a última vez que alguém vai viver preso, escravo, amarrado, oprimido pelo pecado, pela miséria humana, porque em Jesus Deus pega todo o pecado, coloca sobre ele e o fere na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Ele se torna um espírito que dá vida. Vamos lá, olha o 47. O primeiro homem da terra, sabe que a palavra Adão vem de Adama, que significa terra. O primeiro homem da terra, o Adão, é terreno. Agora aqui, ele já se refere a Jesus como o segundo homem. Não é o último, é o segundo. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Por que segundo homem aqui? Porque aqui ele está falando da ressurreição. Lá no 45 ele está falando da cruz. O último homem é como se pegasse toda a humanidade pecadora, colocasse em Jesus, Jesus representando, substituindo todo pecador de todas as épocas. Ele morre na cruz. 47 não é mais cruz, é a ressurreição. Um segundo homem renasce, ressurge da tumba. Não é mais cruz, é o túmulo. Jesus, o segundo homem, por quê? Onde tem segundo, tem terceiro, quarto, quinta, sexta, sétima. Jesus dá origem a uma nova raça, um povo eleito. Quem está entendendo aqui? Jesus é a porta de saída do pecado, 45. Jesus é a porta de entrada para uma nova vida, no 47. E aí, vai dizendo no 48, qual o terreno? O Adão, maridão de Eva, tais são também os terrestres, ou os terrenos. E qual o celestial? O Senhor do céu, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, um dia eu e você andamos como nosso pai Adão, no pecado, tropeçando, errando, separados de Deus, bagunçando tudo. Como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem daquele que é celestial. Hoje nós podemos viver uma nova vida, meu irmão, minha irmã. Viver uma vida que é do céu, uma vida nova. O pecado cansa, não cansa? O pecado destrói, o pecado oprime, o pecado deprime, o pecado mata, rouba, destrói. Mas em Jesus Cristo você tem a porta de saída da velha vida, e você tem uma porta de entrada para uma nova vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem Ele, diziam os reformadores, não posso nada. Com Ele, com Cristo, somente Cristo, eu posso tudo. Eu posso todas as coisas do Senhor. Quem deseja essa nova vida aqui nessa noite? Deseja? Feche seus olhos. Queria chamar o louvor aqui.